Bom dia, feliz sábado, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Como foi a sua semana? Boa? Não está aparecendo. Como foi a tua semana? Não. Primeira vez quando você pergunta, como foi a tua semana? Boa. Vamos lá de novo. Como foi a sua semana? Sabe por que ela foi boa? Alguém passou fome um dia dessa semana? Sede. Eu não vou perguntar à vontade, porque à vontade a gente passa às vezes, né? Mas você, Deus te deu um lar, sim ou não? Você está vestido? Saúde? Então a semana foi ruim? Então a semana foi? Não significa que você não teve problemas, não teve lutas, não passou por algum momento de aflição. Enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ser assim. Porém, a gente tem que ser grato nas pequenas coisas. Quem aqui agradeceu o fato de ter acordado hoje? Muitos dormiram ontem, só que não acordaram hoje. Se a gente começar a ser grato, isso daí é um dos princípios simples que a mordomia ensina. Se você agradecer a Deus nas coisas mais simples, é sinal que você está preparado para as grandes coisas que Ele tem para você. Porque é muito fácil você agradecer só as coisas grandiosas, né? Só aquilo que você acha que é muito grande. O fato de você respirar já é um motivo muito grande de agradecer a Deus. E eu agradeço a vocês pelo privilégio de estar aqui de novo. Estive o mês passado. Gente, que nem eu já falei, quem não me conhece ainda, para mim poder me apresentar? Quem não me conhece? Muito prazer, meu nome é Marcelo. Faço parte da membresia da Vila Maria, minha carta é lá. Só que esse ano eu estou para lá e para cá, que eu tirei um ano sabático. E eu estou ajudando nas igrejas. E eu peço para que vocês orem. Que vamos fazer os 10 dias de oração na igreja da Vila Guilherme. A Cida já está alinhando uma programação de mordomia comigo. Em agosto eu vou estar fazendo uma programação de mordomia lá em Guarulhos, porque eu ainda estou como distrital de mordomia. Então, aonde chama a gente está indo. Na Vila Maria até agora eu não fui uma vez. A minha carta está lá. Só que eu estou meio que aquele membro ausente, sabe aquele ditado? Santo de casa não faz milagre nenhum, né? E eu peço para que vocês orem, que eu tirei esse ano para me cuidar um pouco a minha saúde, já falei da outra vez. Fim do ano passado eu tive uma cólica de rim muito forte. A Cida foi cumprimentar eu ali, perguntou como é que estava bem, mas o inimigo ele gosta de dar uma tentadinha, né? Meu rim começou a dar umas cutucadas. E eu peço para que vocês orem que eu estou com 6 pedras no rim esquerdo e uma pedra no rim direito. E eu não quero fazer cirurgia, né? E eu tenho fé que com certeza Deus, de algum jeito ou de outro, eu vou colocar essas pedras. Não sei como, mas vai sair, se Deus quiser. E quem já teve dor de cólica renal sabe do que eu estou falando. Você tem vontade de chorar, de rir, de dar cambalhota e a dor não passa. Eu cheguei no hospital, falei para a enfermeira, falei, minha esposa vai preencher a ficha, me leva agora para tomar um remédio que eu estou com dor cólica de rim. Já me colocaram. E conforme forem colocando o soro, deram Buscopan, Tramal, deram um monte de coisa para a cólica. E eu olhava no relógio, Cris, 10 minutos e nada. 20 minutos e nada. Meia hora e nada da dor passar. Eu falei, não é possível. Alguma coisa está errada. Ou eu estou com um tijolo na barriga, porque já era para fazer efeito. Tramal, só faltava o que depois? Morfina. E não passava, mas o inimigo tenta, só que Deus tem o controle de tudo. Depois nunca mais tive cólica. Porém, tenho muitos incômodos nessa região onde ficam os rins. Orem pela gente. Nesse momento eu estou sentindo umas pontadas, mas eu sei que eu vou aguentar até o fim do culto, porque Deus se faz presente. O culto dessa manhã
tem como tema fé e transformação. Se eu perguntar agora aqui para você o que é fé, o que você vai me falar? O que é fé? Geralmente a gente gosta de fazer um diálogo, tá? O que é um diálogo? Uma pessoa conversa, a outra responde. Senão vai virar o quê? Um monólogo. Está ali um rapaz que dá palestra e sabe do que eu estou falando. Então vamos lá, um diálogo. O que é fé? O que vocês acham que é fé? Se caísse na prova do Enem, o que é fé? O que você ia colocar lá? Fé é a certeza do que se espera. Oi? Crer no impossível. O que mais? Definição de fé. Certeza daquilo que não se vê. O que mais? Eu acho que era o que o irmão ia falar ali atrás também. O que mais? Crer na volta de Jesus. Tudo isso é certo, sim ou não? Sim, beleza. Fé, como Hebreus fala que são os fatos que você confia naquilo que você não vê, mas que Deus pode. Deus pode fazer tudo? Pode. Ele quer? Depende da vontade dele, porque ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Eu já falei, posso descer? Aqui. Eu já falei para vocês, Deus ele é mais interessado na minha e na sua salvação do que a gente mesmo. Então tem certas coisas que a gente pede, que Deus pode fazer? Pode. Mas Ele vai fazer? Não. Não. Não, porque Ele quer ver você aonde? No céu. E dependendo daquilo que você pede, como Deus conhece o fim desde o princípio, se Ele te der, você não vai para lá. E não é isso que Ele quer. Então, Deus pode fazer tudo, sim ou não? Você tem que confiar, mas Ele também pode não? Por quê? Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é o melhor para você. Então você tem sim que ter fé em Deus, porque Ele sabe o que é o melhor. A gente pede às vezes sem saber o que está pedindo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Não sei quem aqui sabe da história de como eu conheci a minha esposa. Alguém sabe? Não, né? Eu vou contar. Minha esposa, eu sou do interior de São Paulo, Vargem Grande do Sul. Minha esposa nasceu em Brasília e veio para São Paulo. E eu havia recém-batizado em 2008. Só que lá na igreja eu conheci, ela é uma igreja pequena, eu conheci todo mundo desde os 5 anos. Então crescemos juntos. E eu pensava comigo assim, falei, Senhor, agora eu batizei, estou precisando sossegar na vida, preciso conhecer uma pessoa. Não interpretem mal o que eu vou falar, mas a minha oração foi assim, ó. Eu queria conhecer uma pessoa da igreja, da mesma fé, temente a Deus, que fosse loira e bonita. Desse jeito. Deus é prova. Eu orava assim. E todo dia que eu ia caminhando para o trabalho, eu orava assim. Até que um dia, na sala de bate-papo do UOL, tem as salas adventistas, né? Aí eu encontrei uma pessoa, comecei a puxar conversa com ela. Quem lembra do MSN? MSN, quem teve MSN? Tem gente velha que nem eu aqui, né? Hã? Quem lembra de Orkut? Está todo mundo revelando a idade, né? ICQ? ICQ, estamos velho, Cris. Coisa está desandando. Muito. E aí eu entrei, peguei o MSN dessa pessoa e chamei ela para conversar. Não era a minha esposa, tá? Era a irmã dela. A irmã dela, a irmã dela. E eu conversando normalmente com a irmã dela, a gente conversou, ela falou que era adventista, frequentava a igreja. A gente foi conversando por um tempo, aí eu perguntei, eu senti vontade de perguntar, você tem irmã? Aí ela pegou e falou, tenho. Solteira ou está namorando?
Porque se está namorando, não me interessa. Óbvio. Ela, está enrolada. Eu falei, fala para ela que eu não tenho pressa. Estou por aqui. E a Carol sumiu, achei que ela tinha me bloqueado. Tempos depois, eu fui saber, elas estudavam no NASP. E aí, por causa da faculdade, essas coisas, pouco sobrava tempo para o NASP aqui de Itapecerica. E pouco tempo elas entravam. Até que um dia ela entrou, puxei conversa de novo, eu falei, Carol, lembra de mim? Ela, lembro. Eu falei, e a tua irmã ainda está enrolada? Sem ver uma foto, sem conhecer, sem saber quem era. Ela falou, não. Eu falei, passa a MSN dela. E ela passou. E comecei a conversar com a Ellen, da onde eu consegui chegar até a minha esposa. Rede social da casamento, viu, gente? Pedi a minha esposa em casamento, em namoro, pela MSN. Aí, ela não confiando muito quem era eu tive que fazer o quê? Ligar a câmera. Foi amor à primeira vista, né, irmão? Eu tinha cabelo, eu era mais magro. Eu era bonito, gente. Vocês estão achando que é brincadeira? Se vocês verem uma foto minha de solteiro, eu era bonito, estou falando para vocês. E ela viu aqueles olhos verdes, irmão, ela acha que é azul, mas é verde. Né? Aí ela perguntou a minha altura, eu falei, 1,95 m. Aí ela pegou e falou, é esse mesmo. Estamos juntos. Já fazem 11 anos quase, né, bem? 10 anos e meio já que a gente está junto. Deus responde às orações, sim ou não. Mas Ele sabe o que é o melhor para você. Para mim, eu tenho certeza que a esposa que Ele queria que fosse quem? A Ellen. E Ele preparou ela para mim. Deus, Ele quer sempre te dar o melhor. Porém, quando você encontra com Deus, e é o título da mensagem, você tem fé, mas quando você encontra Ele, você precisa ter uma transformar. Não adianta você se batizar e continuar fazendo tudo o que você fazia. Resolve alguma coisa? E quando você vai para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, lá fala um monte de homens e apenas 2 mulheres. Quem lembra o nome das mulheres que estão lá? Uma é Raabe e a outra? Vamos lá, uma é Raabe. Oi? Quem que é a mãe de Isaac? Raabe e Sara. Primeiro Sara e depois Raabe. E nós vamos estudar nessa manhã um pouco sobre a história de Raabe. Porque você vai para a igreja e muito pouco é falado sobre a história dessa mulher, que ela tinha uma vida, e quando ela encontra Jesus, Jesus faz uma transformação. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:30, para você ver quem que é Raabe. Como que o livro de Hebreus define ela. Hebreus 11. Hebreus 11, a gente vai ler o verso 30 e o verso 31. E depois a gente vai entrar realmente no texto que a gente vai estudar nessa manhã. Hebreus capítulo 11, verso 30 e verso 31. Todos encontraram? Vamos orar? Santo Deus, estamos com a sua palavra aberta. E toda vez que a abrimos, precisamos invocar o seu santo e bom Espírito para abrir a nossa mente e o nosso coração para o que o Senhor tem para nós essa manhã. Aumente a nossa fé e transforme a nossa vida, Jesus. Que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Faça-se presente nesse culto, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Verso 30 diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Verso 31, pela fé,
Raabe, o que a tua Bíblia diz? A meretriz. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Aqui a Bíblia define muito bem. Raabe, ela era uma, o que é meretriz? Prostituta. Meretriz e prostituta são muito parecidos, porque meretriz quer dizer, no hebraico, no original, meretriz quer dizer uma pessoa que tem uma estalagem, tem uma casa que recebe pessoas. No grego, a mesma palavra traduzida revela isso que você acabou de falar: prostituta. E se você parar para ver, as duas coisas faz sentido, porque Raabe morava onde? Onde Raabe morava, gente? Raabe morava onde? Em Jericó. Mas em que lugar de Jericó Raabe morava? Na muralha. E o verso de Josué capítulo 2, abra sua Bíblia lá. Josué capítulo 2, a gente vai ler do verso 8 em diante. Josué 2, do verso 8 em diante. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais ânimo algum, por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem perseguidores. Esconda-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornarei o vosso caminho. Disse-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, e toda a família do teu pai, qualquer que sair fora da casa do seu pai, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo na casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Vocês entenderam a leitura, né? Vocês conhecem a história. Raabe recebe 2 espias. E os espias haviam ido fazer o quê? Averiguar como que era a cidade de Jericó.
E a cidade de Jericó era uma cidade cercada por duas muralhas enormes, com uma distância de 5 metros entre uma e a outra. Então, para o tempo em que os israelitas estavam vivendo, transpassar os muros de Jericó era praticamente o quê? Impossível. E os espias foram ver como que era a cidade, além do quê? Dos muros. Porém, se você está numa terra de inimigo e eles se descobrirem, o que que acontece com você? Morre. Você vai morrer. Se você sabe que você está num lugar onde você não é bem querido, o que que vai acontecer? Você vai ser perseguido e talvez até morto. E a Bíblia fala que Raabe, ela era uma meretriz. E aqui você vê que ela, mesmo sendo uma meretriz, o verso 9 em diante, ela fala assim: nós ouvimos o que o seu Deus fez com vocês. Raabe conhecia o Deus do povo de Israel? Sim, porque ela falou que nossos ouvidos ouviram o que o seu Deus fez. Vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês venceram os reis dos amorreus e nada aconteceu com vocês. Durante toda a travessia do deserto, nada acontecia com o povo. As sandálias não desgastavam, as roupas não desgastavam, eram alimentados, não passava calor, não passava frio, porque Deus se fazia o quê? Presente. E todos esses milagres, ela ouvia sobre eles, porém, muitos do povo de Deus não reconheciam os milagres que Deus fazia. Tanto que quem entrou na terra prometida foi a primeira turma que saiu do Egito ou os seus descendentes. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Deus fazia milagre dia após dia. Como é que se come no deserto? Tem comida no deserto? Como que Moisés ia alimentar mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto? E o povo viu o maná, que é o pão feito na padaria do céu, descer todo santo dia, e eles não acreditavam. Eles viam os milagres a cada dia, viram que Jesus fez sair água da onde? De uma pedra. Aquilo o povo se bebia água fresca no meio do deserto. Uma nuvem cobria eles, deixando a temperatura gostosa, deliciosa, refrigerada, que nem esse ar-condicionado está para nós aqui. E à noite todo o deserto acontece o quê? De dia ele é quente, de noite ele é gelado. Porque não tem mais o sol. E a terra, ela faz o quê? Quando o sol se põe? Ela vai perdendo temperatura até que ela fica totalmente o quê? Fria, gelada. E então o deserto se torna um lugar o quê? Hostil também. E o que Deus fez? 2 colunas para aquecer o seu. E o povo mesmo assim não acreditava. E o povo de Israel era o quê? Povo escolhido? Tem alguma diferença nos dias de hoje? Tem muita gente sentada nos bancos da nossa igreja que não acredita em Deus. Por isso que eu falei para você no começo, se você tem fé, se você agradeceu a Deus pelas pequenas coisas. Tem muitos de nós sentados na igreja que vêm por uma mera, vou para a igreja. E aquela mulher, que era uma mulher que morava num lugar onde era um povo pagão, um povo idólatra, ela temeu mais a Deus do que todos os israelitas, menos 2. Dos que saíram do Egito, só quem entrou? Josué e quem mais? O resto tudo era descendência daquelas pessoas. E Deus falou que ninguém ia entrar e ninguém entrou, a não ser Josué aí. Por quê? Porque quando eles foram espiar a terra dos filisteus, o que eles falaram?
Ó, lá tem gigante sim, mas se Deus prometeu aquela terra para nós, ela é nossa. Então eles confiaram na palavra de quem? E Deus permitiu que eles entrassem onde? Na Canaã terrestre. Só os dois. O resto mais, ninguém. Ninguém. E era o povo escolhido de quem? De Deus. Eu vi uma foto com uma frase assim. A foto era do Hitler saindo de dentro de uma igreja. E o dizer falava assim: você dizer que você é religioso não significa que você é uma boa pessoa. Hitler era religioso. E a história, vocês sabem o que ele fez. Não adianta você falar que você é adventista do sétimo dia, se as suas atitudes não mostrar. Se você não confiar em Deus. Se a fé que você professa é da boca para fora. Esse começo de ano, a minha família já viu muitos e muitos milagres que Deus faz. John Hus. Quem conhece a história de John Hus? John Hus, ele era um cristão. Ele cuidava de um orfanato. E chegou um dia que não tinha nada para servir para as crianças no café da manhã. E diz a história que John Hus era um homem muito fiel, crente, mas de poucas o quê? Palavras. E nesse dia ele fez uma oração para Deus: Senhor, Tu sabes quantas crianças tem, Tu sabes o que eu estou precisando de mantimento, resolve para mim. E foi dormir. Não tinha nada para dar para aquelas crianças no dia seguinte. Deus, ele trabalha? Sim ou não? Deus, ele atende a oração de um justo? Sim ou não? Deus sabe o que é o certo, o que é errado, o que é bom e o que não é para fazer? Sim ou não? Tinha um dono de uma mercearia naquela época, que ele havia separado toda uma doação para levar em um local. E quando ele estava indo na madrugada, e era charrete. Quando ele chegou em frente ao orfanato, o que aconteceu com a charrete? Quebrou as duas rodas, e a charrete desceu. O homem, sem poder carregar tudo aquilo, que a distância era longe, o que ele resolveu fazer? Doar tudo que ele estava indo levar para esse outro local, descarregou todos os mantimentos aonde? No orfanato, durante aquela madrugada. Quando amanheceu o dia, ninguém viu. A história fala que ninguém viu. Quando amanheceu o dia, que as pessoas que iam preparar o alimento foram até a cozinha, o que Deus havia enviado? Todo o alimento necessário para aquelas crianças para durante 1 ano. Ele havia feito uma oração: Senhor, amanhã eu não tenho nada para servir. Resolve para mim. E Deus resolveu. Se você tiver fé mesmo em Deus, pode demorar um dia, 1 hora, às vezes a resposta vem imediata, mas Deus responde a sua oração. Porém, entenda que Deus, ele pode falar sim, ele pode falar o quê? Não. E talvez espera um pouco. Muita gente não entende que o silêncio de Deus também é uma resposta. Só que as respostas de Deus sempre são para o seu o quê? Bem. Porque o que Deus quer é que você vá morar com Ele aonde? No céu. Raabe havia ouvido falar do povo de Deus, e ela sabia que Jericó seria o quê? Destruída. Porque o Deus verdadeiro estava com aquele povo, e ela resolve interceder por ela apenas. Ela resolve interceder pela sua família. Ela vira para os 2 espias e fala o quê?
da mesma forma que eu tive misericórdia por vocês, tenham misericórdia de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que eles possuem. Raabe, ela poderia muito bem pensar só nela, porque com a fama que Raabe tinha, a fama de uma prostituta, seja sincera, ela é boa ou é ruim? Quando falam para você, ó, aquela pessoa é uma prostituta, você vai pensar coisa boa ou coisa ruim daquela pessoa? Pode ter certeza que Raabe era indiscriminada, Raabe era desprezada, Raabe era humilhada. Ninguém conversava com Raabe a não ser os da sua casa. Os homens a procuravam pelos serviços que ela fazia. Raabe era escória, excluída. Tanto que ela morava onde? Nem dentro da cidade, ela morava onde? Nos muros. E aqui você vê que ao invés dela pensar apenas nela e falar: Senhor, salva eu, porque nem minha mãe nem meu pai gostavam de mim, salva só eu, tá bom? Ela intercede por eles. E faz com que os espias fizessem o quê? Um juramento. Existia internet naquela época? Sim ou não? Carta, e-mail, telefone, celular. Quem que era o líder do povo? Quem que era o líder do povo? Quem estava liderando aquele povo? Moisés tinha morrido. Quem que ficou no lugar de Moisés? Josué. Então quem que tinha que tomar a decisão? Eles tinham que levar o caso até quem? Josué. Mas o que que ela fala para eles? Antes de vocês irem embora, vocês têm que fazer uma promessa para mim. E aqueles homens, sem falarem com o líder deles, mas lembrando daquilo que Deus havia feito por eles, porque Deus havia prometido que um dia eles não seriam mais o que? Escravos. Eles não seriam mais o que? Açoitados. Eles não seriam mais humilhados. Que um dia, no momento certo, Deus ia o que? Intervir. E os espias lembraram dessa promessa que Deus havia feito para eles. E eles estenderam essa mesma promessa para ela. Tão certo como vive o nosso Deus, coloque esse pano vermelho na sua janela. E o dia que formos para nós entrarmos aqui, se esse pano estiver lá, ninguém da sua família vai morrer, desde que estejam o quê? Dentro da sua casa. Pois se alguém morrer fora dela, nós não temos culpa. Mas se alguém morrer dentro da sua casa, que o nosso sangue seja derramado e requerido pelo nosso Deus. E foi essa a promessa que eles fizeram. Sem consultar quem? Josué. Raabe, ela confiou? Sim ou não? No mesmo instante que eles foram embora, o que ela fez? Ela deixou um pano vermelho pendurado aonde? Na janela da sua. Agora eu vou fazer com vocês aqui um exercício de reflexão. Quem viaja por aí, alguém já viu algumas casinhas em beirada de estrada com uma luzinha vermelha? Sim ou não? O que significa esse lugar? Um lugar de prostituir? Pode ser sincero, gente. Deus se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. É um prostíbulo. E por que tem essa prática? Justamente pelo fato de que Raabe era uma prostituta e terem colocado o quê? Um pano vermelho, simbolizando que ali é um lugar de prostituição. Só que aqui tem um contraste. Enquanto a luz vermelha é um lugar de perdição, o símbolo daquele pano vermelho significava o quê? Salvação.
O que você vai fazer com a sua vida depende das escolhas sua. Raabe escolheu confiar naqueles homens sem sequer conhecê-los. Ela acreditou, ela confiou na palavra daqueles homens, pelo que Deus havia feito por aquele povo até quando? Até aquele momento. E ela viu que tudo que se interferiu entre o povo e o seu objetivo, Deus dava vitória ao povo de Israel. Então ela sabia que Jericó, mais cedo ou mais tarde, seria o quê? Destruída. E ela confia. E aqui você começa a ver a transformação de uma mulher que tem fé e confia que Deus pode salvá-la, quando todo mundo desacreditava nela. Vocês sabem da história. O povo chega em Jericó, e durante 7 dias, o que eles fazem? Andam em volta do muro. Todos os dias até a última em silêncio. No último dia, o que eles faziam? Quantas voltas eles deram em volta do muro? Fazendo o quê? Dando volta, quantas voltas? 7 voltas. Em torno do muro de Jericó. E quando você fala da volta de Jesus, muitas pessoas acham que você é o quê? Louco. Que isso é uma historinha. Quando você conta história assim para um ateu, ele acha que é mentira. Porque como um muro é destruído quando o povo começa a gritar, a tocar as suas trombetas? Como que um muro que nem um exército conseguiria destruir, depois de 7 voltas e uns gritos, ele cai? Ellen White responde que enquanto o povo andava, os anjos de Deus se preparavam para a derrubada do muro. E queridos, você tem em sua disposição pelo menos um anjo de Deus a seu favor, que é o teu anjo da guarda. E pode ter certeza que esse único anjo de Deus é o suficiente para derrotar todas as potestades do inimigo. Todas. Um anjo de Deus é capaz de destruir. E a Bíblia fala, através do espírito de profecia também, que após eles começarem a gritar, acontece um terremoto. Mas aí já não é mais obra o quê? Humana. É Deus agindo através do seu povo. E Raabe morava onde? Raabe morava onde? No muro. E o muro começa a tremer, a rachar, e começa o quê? A cair. Menos a casa de quem? De Raabe. Quem estava conduzindo o povo até Canaã? Quem estava levando o povo até Canaã? Josué. Vocês sabem o que significa Josué em grego? O nome Josué no grego é o mesmo nome usado para Jesus. No grego, Jesus e Josué é a mesma palavra, é o mesmo nome. E aqui é uma lição para nós. Quem estava conduzindo o povo, quem estava à frente do povo, quem guerreava pelo povo, o líder humano era quem? Josué. Mas através de Josué era quem? Jesus. Então era Jesus conduzindo o seu povo através de Josué até onde? Até Canaã. E contrariando todas as leis da física, só aquele pedacinho de muro fica em pé. O resto cai tudo. Vocês conhecem a história. Por isso o título do sermão, Fé e Transformação. Raabe orou para que o fizessem o que com ela? Poupassem a sua vida, salvassem a vida da sua família, para que ela pudesse sobreviver.
E Deus não fez apenas isso, Deus faz uma transformação na vida de Raabe. Deus, Ele honra aquela meretriz, porque você não escolhe a família que você vai nascer. Quem aqui escolheu a família que vai nascer? Quem aqui escolheu a família que vai nascer? Mas você pode escolher muito bem a família que você vai o quê? Formar, construir. Eu sou muito grato a Deus a família que eu nasci. Minha esposa é muito grata a Deus a família que ela nasceu. Eu imagino que todos são muito gratos a Deus a família que você nasceu. Mas você tem uma oportunidade, se mesmo que enfrentou lutas, se a sua família não foi tudo aquilo que você imaginou, você não escolheu nascer lá, mas você pode escolher construir uma nova vida, uma transformação de vida, a partir das suas novas escolhas, e isso Raabe fez. E vocês sabem da história. Raabe, ela vai embora com aquele povo. Raabe se casa com um dos espias. E quando você vai para Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 1. Aqui você vê a história de Raabe sendo continuada. Porque Raabe, a meretriz, agora leva uma vida de consagração a quem? A Deus. Ela se casou com um dos espias. E aqui você vê que tem na genealogia de Jesus Cristo o nome de quem? De Raabe. Quando você vai para o verso 5, diz: Salmão, verso 4. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nação, e Nação a quem? Salmão. Salmão gerou a quem? A Raabe. De Raabe veio quem? Boaz. De Boaz, Rute. Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé era pai de quem? Jessé, pai de Davi. Davi gerou a quem? Salomão, que foi a mulher de quem? De Urias. E aí vai indo, até chegar em quem? Jesus. Uma meretriz que pediu transformação. Ela havia pedido só para sobreviver. Ela havia pedido só para que Deus tivesse misericórdia da sua vida. Mas quando Deus entra num coração sincero, Ele não apenas poupa a vida, Ele transforma. E aquela mulher que um dia foi prostituta, Jesus escolheu para que ela tivesse na sua genealogia. Por isso Raabe é uma das duas mulheres que está onde? Os heróis da fé. Ela conhecia a Deus apenas do quê? Mas ela viu os milagres e o cuidado de Deus. E quer você ver os milagres e o cuidado de Deus na sua vida? Faça que nem Raabe. Confie mais em Deus. E para confiar em Deus precisa de um exercício de fé. Se você quer ter uma transformação na vida, começa a mudar a forma como você age com Deus. Você não faz o seu culto de manhã? Comece o quê? A fazer. Você não ora com a sua família? Começa o quê? A orar. Você não lê a Bíblia? Começa o quê? A ler. Não estuda a lição da escola sabatina? Começa o quê? A estudar. Você quer ver o milagre acontecer, mas sem você fazer alguma coisa? Se Raabe não coloca aquele pano vermelho, o que teria acontecido com a casa dela? Caído. E Deus honrou a palavra de dois seres humanos que prometeram que se ela fizesse aquilo, ela não iria morrer. E se todos estivessem dentro da sua casa, ninguém ia morrer. E além de não terem morrido, eles não perderam nada, tudo ficou intacto. A casa inteira ficou
intacta. Vocês sabem da história, o povo conquistou Jericó. Deus, Ele vai fazer o impossível se Ele precisar salvar um único filho. A muralha era intransponível. Por ter uma filha sincera, o que Deus fez? Ele derrubou toda a muralha para salvar aquela mulher, a sua família, porque ali Deus havia entrado no seu coração e a mudança estava sendo feita. Ela não escolheu a vida que ela teve, porém ela pôde escolher a família que ela iria ter, e a partir daquele momento a quem ela iria servir. E Deus não faz nada pela metade. Jesus escolhe Raabe para colocar na sua árvore genealógica dessa humanidade. Jesus pode fazer qualquer coisa por você, mas você quer? Lembre-se que tudo que você for pedir para Deus, antes pergunte: Senhor, se isso for me tirar do céu, não faça. Mas se não for, se for da tua vontade, realize em minha vida. Eu não sei o que você precisa, a luta que você passa, o que vem pela frente em 2024. Se Raabe continuasse naquela vida dela, ela sabia muito bem qual seria o seu fim. Mas quando Deus enviou 2 homens e ela os recebeu, a mudança começou a ser feita. E ela aproveitou a oportunidade que Deus deu para ela naquele dia. E Deus nessa manhã, começo de tarde, está te dando uma oportunidade. Filho, deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu fazer morada no teu coração. Que o plano que você tem perto do que eu tenho não significa nada. Deixa eu te conduzir para um lugar da qual você nem faz ideia que você vai morar. Mas é esse lugar que Deus está preparando para mim e para você. Quer você ir para o céu? Quer você morar com Deus? Quer você habitar num lugar onde ser humano nenhum faz ideia de como é? A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum sequer ouviu. Ninguém faz nem ideia de como é o quê? O céu. João tentou com algumas palavras, na limitação humana, trazer para nós que era uma cidade de ouro, com ruas de ouro. O que mais? Os muros da cidade eram do quê? De jaspe. Cada porta, são 12, era uma pedra o quê? Preciosa. Você não faz ideia o que Deus tem preparado. No Éden existia quantos rios? Quantos rios? 4. Todos circuncidavam a cidade. No céu, quantas muralhas vão ter? Quantas muralhas vão ter? 4. E aquilo que era o Éden será a nova Jerusalém. Se o Éden foi bonito, vocês imaginam o que Deus está preparando para mim e para você. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que mudança você precisa, que transformação é necessária, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Assim como Raabe abriu o coração dela para Deus, abra o seu também. Vai ter uma música, Cris? Vai. Durante a música, fale com Deus. Peça para Deus a mudança, a transformação que eu preciso. Se tem um cara que não presta nessa vida, sou eu. Preciso de mudança todo dia. A minha natureza é ruim. Quando desabrocha, é ruim, gente. Minha natureza é ruim. Sou bravo. Eu oro para Deus para nunca perder o quê? O controle. Porque eu nunca me vi fora de si. Mas eu sei que eu sou nervoso, que eu sou bravo. Eu sei disso. Eu tenho na minha genética pessoas muito o quê? Nervosas. Eu sei que o meu sangue italiano é nervoso. E eu preciso de mudança todos os dias. O eu tem que ser mudado todos os dias.
Você tem que vir na igreja com a certeza que mesmo sendo pecador, Deus te perdoa e te transforma. Por isso a gente está aqui. Eu não sou merecedor de estar aqui na frente. Deus permite me usar para trazer a mensagem para vocês. Eu não sou merecedor disso. E Ele está me usando. Quando eu comecei na igreja adventista, o primeiro sermão que eu fiz na vida, eu ficava caçando, sabe, com o microfone. O microfone ia para lá, ia para cá, menos ficar aqui. Mas Deus vai usando, vai te capacitando. Se permita ser usado por Deus. Porque quando Raabe permitiu Deus entrar na sua vida, Deus fez a transformação necessária. E durante a música, ore a Deus. Confesse o que precisa ser confessado e peça uma transformação na sua vida. Amém?